vamos começar hoje o programa Enfermagem e Cuidados. E trouxemos hoje o professor Júlio, que vai abordar o tema de primeiros socorros. Como ele é muito amplo, nós vamos direcionar a parte de engasgo. E é um prazer termos o Júlio, que é enfermeiro e professor e formado pelas Faculdades Integradas de Bauru. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Flávia? Gostaria que você fizesse uma rápida apresentação da sua formação. Com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui. Tive o privilégio de me formar aqui na segunda turma do curso de enfermagem aqui das Faculdades Integradas de Bauru. Posteriormente, então, dando sequência à minha carreira acadêmica, tive a oportunidade de fazer 4 especializações, na área da enfermagem, sendo elas urgência e emergência, UTI geral, enfermagem do trabalho e auditoria em serviços de saúde. E recentemente também tive o privilégio em concluir o mestrado acadêmico pela Universidade Estadual aqui de Botucatu, a Unesp, e estamos aí dando sequência para poder se especializar, se capacitar cada vez mais. Eu gostaria que você falasse um pouco da área de atuação, no que você já atuou e o que você atua atualmente. Claro, muito prazer. Eu tive o privilégio de trabalhar no SAMU, por 4 anos, um pouco antes do término da minha graduação como técnico de enfermagem. E posteriormente, após a minha graduação, eu ingressei no Hospital Unimed Bauru, onde trabalho atualmente. Trabalhei por 4 anos numa unidade de terapia intensiva para adultos e recentemente eu estou coordenador de enfermagem de 2 unidades cirúrgicas. E também trabalho com atendimento pré-hospitalar, mas hoje é um serviço privado, onde a gente trabalha com remoções de pacientes e também atendimentos a domicílio. E também sou docente aqui das Faculdades Integradas de Bauru. Bom, pelo que a gente viu, o Júlio, tem toda uma experiência ampla no assunto que nós vamos abordar aqui, Júlio? Exatamente. Então, para começar, eu gostaria que o Júlio explicasse para a gente o que é o engasgo. Com certeza, Flávia. O engasgo ainda é um assunto com muitos tabus, muitas dúvidas para muitas pessoas. Eu vou tentar trazer um conceito simples, para fácil entendimento de todos vocês. O engasgo nada mais é do que a incapacidade que uma pessoa tem de respirar devido à obstrução, da garganta ou das vias aéreas superiores por conta de algum alimento ou até mesmo de um corpo estranho, como chamamos, tá? Esse é um conceito mais simples do engasgo. E aí, essa obstrução, da nossa parte respiratória, ela causa uma asfixia, que é a incapacidade de respirar. Seria uma falta de ar, Júlio? Teria uma falta de ar, a grosso modo falando, é uma falta de ar, realmente uma incapacidade de respirar, com que faça com que o indivíduo tenha muita dificuldade para respirar, podendo aí levar sérios danos até a morte. Tá, então, para a gente entender, num paciente adulto, quais seriam os sintomas que a gente observa? O que a gente vê no paciente para a gente entender que ele está engasgado? O que a gente nota nessa pessoa? Certo. Primeira coisa, Flávia, na verdade essa pessoa ela apresenta um sinal evidente de um desconforto respiratório, mas nós também caracterizamos como um sinal universal do engasgo, que é como se é um sinal automático de que a pessoa ela gostaria de falar ou de respirar e ela não consegue. Sim. E assim, o que a gente poderia fazer nesse paciente adulto, engasgado, para prevenção, para evitar que se engasgue? Para quem está em casa, tomar cuidado em atividades até da própria casa, de eventos em casa, festa, Claro. O que a gente teria que fazer para prevenir isso? O que a gente observa muito hoje, Flávia? Os casos de engasgo em adultos, tá? Os idosos, a gente traz muito essa questão do engasgo para fragilidade na deglutição, Então, a boa maioria dos idosos tem alguma dificuldade para deglutir algum certo tipo de alimento e acaba tendo esse engasgo. E nos adultos mais jovens, a gente percebe muito a questão do alimento mal cortado ou até mesmo da mastigação ineficiente. Às vezes dá pressa para querer se alimentar rápido
Então, são possíveis causas de engasgo aí nos adultos jovens e também nos idosos. Sei, seria assim um pedaço de alimento maior que deveria e ele não consegue engolir isso naturalmente. Exatamente, né? Então, trazendo para uma realidade, às vezes um churrasco, um pedaço de carne maior do que a gente consegue deglutir. Então, ele não passa e obstrui lá a via aérea, causando dificuldade. Ah, mas o que eu poderia fazer para minimizar isso, Júlio? Poder cortar melhor esse alimento ou até mesmo triturar melhor através da mastigação. E se tiver a percepção de que talvez é um alimento difícil para deglutir, voltar a ele, né, e desprezá-lo. Para não correr o risco. Para não correr o Principalmente os risco. idosos, né? Que às vezes já tem alguma deficiência, uma dificuldade já, né? Exatamente, né? Nos idosos, eu acho que a principal cautela é a família, ela conhece bem o idoso que reside na sua residência. Então, é realmente ter a cautela do tipo de alimento que a gente pode oferecer para o idoso, né? Percebendo alguma dificuldade na deglutição, acionar um profissional para poder dar uma melhor conduta, para poder ter um acompanhamento. Certo. E se a gente perceber, né, que esse adulto está engasgado, né? O que a gente deve fazer? Quais são as medidas para desengasgar, os primeiros socorros que a gente pode fazer até a chegada de um profissional realmente, né, para tomar essa conduta, mas nós, né, não tendo toda essa habilidade, os espectadores que ainda não são formados, né, o que eles teriam que fazer para conseguir dar esse atendimento? Legal, O que Flávia. você orienta a gente? Pergunta legal. Na verdade, nós utilizamos, a âmbito profissional e até mesmo leigo, utilizamos uma técnica, é a chamada manobra de Heimlich. Essa manobra ela foi desenvolvida por um médico norte-americano no ano de 1974, e essa manobra ela foi desenvolvida inicialmente de uma certa maneira, e ela sofreu algumas mudanças ao longo dos anos. E a manobra consiste em realmente desengasgar o indivíduo através de uma compressão no estômago. Tá? É uma manobra utilizada no mundo todo e realmente ela demonstrou aí ao longo dos anos toda a sua eficiência em salvar pessoas através dessa técnica. Certo. E você poderia mostrar, né, para a gente na prática essa técnica, até porque eu acho que fica mais fácil quem nunca viu entender, né, na descrição como é que se realiza essa técnica. Com Vamos certeza. mostrar essa Vamos técnica? mostrar na prática, sim. A manobra de Heimlich, então, no adulto, né, a técnica ela consiste em alguns movimentos, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a identificação do local onde vai ser feito essas compressões no estômago, tá? Existem algumas literaturas que trazem várias maneiras de encontrar o local. A maneira mais fácil, para fácil entendimento. A gente vai pegar esse osso aqui, então, no meio do peito, né, conhecido como osso externo, e no final do osso externo, a gente tem um finalzinho de osso, chamado processo xifoide, né, ele é bem fininho. Então, a gente vai identificar aqui o processo xifoide, contar 2 dedos para baixo, e a partir daí, a gente vai pegar a mão que tem mais força, a gente pode fazer joia, né? Colocar o polegar para cima e colocar o polegar entre os dedos, formando realmente aí uma saliência no polegar, tá? A Ana aqui ela vai dar um auxílio para a gente poder fazer uma prática, tá? Com licença, viu, Ana? Abre as pernas um pouco, por favor. Então, a gente vai fazer... A Ana está aqui mostrando o sinal universal, então, do engasgo, tá? Com licença, Ana. Então, a gente vai achar aqui, ó, o osso, processo xifoide, tá? Contei 2 dedos para baixo. Então, fiz lá o sinal de ok. Coloquei o polegar, então, entre os dedos, formando uma saliência. Com licença, viu, Ana? Então, eu vou colocar aqui essa saliência apoiando, então, contra ali o estômago, certo? E a minha outra mão eu vou colocar como um apoio em cima dessa mão fechada, certo? Olhem também um ponto bem importante, onde está a minha perna, né, de apoio. Está entre as 2 pernas, né, do paciente. Por que isso é importante? Se enquanto eu estiver fazendo a manobra, o paciente vir a entrar em inconsciência,
eu consigo suportá-lo aqui, o peso do seu corpo, certo? Diferentemente se eu não tiver com essa perna aqui entre as pernas da Ana, tudo bem? A manobra, ela consiste então em movimentos em J, tá? Eu não vou fazer forte aqui para a Ana não sentir dor, mas é realmente o movimento para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima, e assim sucessivamente. Júlio, quando eu devo parar de fazer a manobra? Quando o paciente desengasgar, né, quando o objeto ou o alimento que estiver impactando ali nas suas vias aéreas sair, ou se o meu paciente entrar em inconsciência. Aí a gente sai da manobra de Heimlich e parte para a ressuscitação cardiopulmonar. Após a gente já ter visto, né, toda a técnica, né, de atendimento do adulto, eu queria saber, né, com você, em relação à criança, né, que nós temos o adulto, temos a criança. Na criança, quais são as causas de um engasgo na criança? Perfeito, Flávia. Na criança, nós temos também as causas por conta de obstrução por conta dos alimentos mesmo, né? As crianças também, elas são as que mais engasgam com um alimento mal cortado, mal mastigado, mas a gente vê também nesse perfil infantil uma obstrução, né, das vias aéreas, o engasgo, por conta da colocação de objetos na boca, né? Esse perfil, esse público infantil. Como brinquedos, assim? Brinquedos, né, moeda. Então a criança, ela costuma ser mais curiosa, então ela tende a ter uma facilidade a mais de colocar objetos na boca, o que pode aí favorecer o engasgo, tá? E uma coisa que a gente vê muito também é criança pôr qualquer coisa, alimento na boca e ficar brincando, né? Correndo, né? Exatamente, até mesmo comendo, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Enquanto pais ou cuidadores de criança, essa consciência de que ter atenção para evitar que as crianças coloquem algum objeto ou corpo estranho na boca e na hora da alimentação realmente só se alimentar, sem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o que você indicaria para a gente, assim, medidas de prevenção, então, para a gente não ter problema com as crianças? Como a gente acabou até conversando, falando um pouquinho sobre isso. Eu realmente indico muita atenção por parte dos pais. A gente sabe que existem crianças e crianças, né? Sim. Cada criança é de um jeito. Então, se perceber que é uma criança um pouco mais esperta, que já tem o hábito de colocar alguma coisa na boca, de pegar alguma coisa do chão e colocar na boca, tem que ter muita atenção, né? E na hora da alimentação, também tentar trazer uma alimentação adequada para as crianças, lembrando que cada perfil de criança tem um tipo de alimento correto, né? Sim. Então, respeitar muito toda essa dinâmica de alimentação e na hora que a criança estiver se alimentando, realmente dar essa pausa na brincadeira, na risada, né? E realmente só ofertar o alimento para a criança. O que a gente vê muito também é criança com bala muito grande na boca, né? Exatamente. O pirulito, que às vezes solta do palito e fica aquela bola de pirulito também na boca, que é outra coisa que a gente fica, né? Muito bem lembrado, Flávia, né? Preocupa, Doces, né? balas, exatamente. Então, crianças que ainda não têm esse discernimento se a bala é mole, se a bala é dura, o quanto a gente vai conseguir saber se a criança consegue mastigar ou não. Então, nós, enquanto responsáveis, a gente tem que ter essa atenção aí também com os doces e tudo mais. E se a gente vê uma criança engasgada, né? Como a gente teria que atender uma criança? Quais as primeiras medidas, né, para a gente ajudar a desengasgar uma criança? Legal. Você orientaria a gente? Flávia, na verdade, a técnica para desengasgo das crianças, a técnica é a mesma utilizada nos adultos, tá? É a manobra de Heimlich. A única coisa que diferencia é a altura em que vamos colocar o nosso corpo para fazer a manobra na criança. Então, a gente vai tentar ficar da mesma altura, ficar de joelho se for preciso, para poder aplicar a manobra da melhor maneira possível para que ela seja efetiva. Tá, e a gente vai executar a manobra da mesma forma que você já explicou na prática de adulto. A manobra é exatamente idêntica como se faz no adulto. A grande diferença é só o nosso posicionamento em relação ao tamanho da criança. Ok, Júlio.
Nós vamos fazer um rápido intervalo e em breve a gente vai voltar com mais um assunto que aí nós vamos falar do engasgo no recém-nascido. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o programa Enfermagem e Cuidados. E agora nós vamos conversar mais um pouco aqui com o Júlio a respeito do engasgo que a gente já estava falando no primeiro bloco, só que agora nós vamos falar especificamente dos bebês. Então, Júlio, eu queria que você falasse, nos bebês, qual é o desafio, para atendimento do engasgo nos bebês? Qual é o maior desafio nos bebês? Flávia, na verdade, o maior desafio é realmente a postura dos pais em relação ao engasgo, tá? Existe ainda uma grande dificuldade por conta dos pais na detecção do engasgo e até mesmo na utilização da manobra de desengasgo. Todos sabem o quanto é importante que esse desengasgo seja feito até mesmo antes da chegada de um socorro especializado, mas ainda sabemos das dificuldades que as pessoas têm de ter esse entendimento, do quanto é importante saber o que fazer nesses momentos. Até porque nesses momentos, Júlio, os pais ficam muito nervosos, porque é o próprio filho, um sobrinho, um parente ou uma criança próxima, Então, o nervoso também atrapalha um pouco, Exatamente, Flávia. E assim, o nervosismo associado à falta de preparo, isso é o que chama mais atenção. Infelizmente, aqui no Brasil ainda a gente está muito atrás, em relação a treinamento de noções de primeiros socorros para os leigos. Países aí mais avançados, como por exemplo os Estados Unidos, noções básicas de primeiros socorros, elas já são explicadas em sala de aula, desde crianças. Então, para todo mundo. Para todos, As crianças, elas já saem ali do ensino infantil com noções mínimas de primeiros socorros, tá? Então, infelizmente, ainda é um grande tabu aqui no Brasil, esse ensino de primeiros socorros para leigos. Mas esse é o nosso trabalho, enquanto enfermeiros, é realmente divulgar essas informações para que o máximo de pessoas possíveis possam saber o que fazer nesses momentos aí de dificuldade e que necessita de um atendimento imediato, até mesmo antes da chegada de um socorro especializado. E como seria, Júlio, para a gente atender esse bebê engasgado? O que a gente deveria fazer? Nós também utilizamos a técnica da manobra de Heimlich, mas é uma manobra diferenciada voltada para os bebês. Eu acho que vale muito frisar que os bebês, principalmente aí os bebês em fase de amamentação, o tipo do engasgo ele é diferente, para o perfil do adulto e para o perfil da criança. Porque bebês nessa fase, eles engasgam mais com o quê? Com leite, com líquidos. Então, a possibilidade do desengasgo ser mais fácil é muito maior. Mas o que atrapalha, na maioria das vezes, realmente é o despreparo, seja dos pais ou de qualquer cuidador que esteja frente a essa situação de emergência. E você poderia demonstrar para a gente na prática, para a gente entender melhor como você faria esse atendimento aqui? Com certeza, vamos mostrar. Acho extremamente importante que todos tenham essa consciência, Flávia, e que a gente possa cada vez mais propagar essas informações para que as pessoas possam buscar o conhecimento, porque na boa maioria das vezes a gente só dá o devido valor para algum conhecimento quando a gente precisa saber e a gente não sabe. Aí, às vezes, pode ser tarde demais. Diferentemente, então, do adulto e na criança, a manobra de Heimlich no bebê, então, ela consiste em 2 etapas, tá?
Primeira etapa, a gente vai colocar, então, o bebê em posição de cavalgada, né, sobre o meu antebraço. Muito importante, faz parte da técnica, colocar aqui uma perninha, então, entre os meus braços, né, como uma proteção. A cabeça, ela não pode estar hiperestendida, né, o pescoço, e nem em flexão. O ideal é que realmente esteja em neutralidade, tá? Esses 2 dedos aqui, então, eu vou usar para tentar deixar a boquinha da criança, do bebê, aberto, tá? Então, estou bem apoiado aqui, cabeça em posição de neutralidade. Então, eu vou fazer 5 movimentos de tapas entre as escápulas, né, interescapulares, tá? Então, 5 tapas ou tapotagem entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou? Eu vou passar para o outro braço, vou deixar a cabeça em posição de neutralidade. Mais uma vez eu vou prender a perninha aqui e vou fazer 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma rápida busca na cavidade, não encontrei nada, né, que eu possa fazer a retirada rápida. Criança não chorou, ainda permanece engasgada, retorno para a técnica inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Sinal de que a criança desengasgou. Criança chorou. Ótimo. Chorou, expeliu todo o líquido, o leite, né? Devo voltar a criança já rapidamente para cima? Não. Muito importante que a gente ainda mantenha essa criança em uma posição que ela consiga fazer com que esses líquidos terminem de escorrer, tá? Então eu posso deixar a criança ainda mais um tempinho aqui chorando e saindo todo esse líquido, ou eu também posso deixar em posição de conforto, tá? Posso fazer essa técnica só de pé? É obrigatório ser de pé? Não, eu também posso fazer sentado ou até mesmo ajoelhado. A vantagem de realizar a manobra sentado é que você consegue apoiar sobre as pernas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Criança chorou, espera, né, escoar todo o líquido, deixa em posição de conforto. E acione 192, SAMU. Bom, então agora nós vamos falar um pouco da Lei Lucas, né, Júlio? É uma coisa assim, importante que foi criada, muitas pessoas não têm essa noção, nunca ouviram falar, né? E eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é a Lei Lucas. Claro, com muito prazer, Flávio. A Lei Lucas, né, ela ganhou esse nome devido a um trágico acontecimento, né, com uma criança de 10 anos chamada Lucas. No mês de setembro de 2017, essa criança estava num passeio escolar e aí ela se alimentando, né, com um lanche com salsicha, essa criança veio a ter um engasgo durante o passeio escolar. E, infelizmente, os profissionais que o acompanhavam naquele momento não tinham noção de como realizar a manobra de desengasgo. Essa criança ela chegou a ser atendida pelo SAMU, ela teve 7 paradas cardíacas e, infelizmente, ela acabou evoluindo a óbito. Foi realmente uma comoção nacional. E, a partir daí, os pais... A batalha dos pais era realmente conscientizar toda a população da importância dos professores, educadores e até mesmo cuidadores de crianças, né, escolas ou locais de recreação infantil, que tivessem o mínimo de preparo necessário para poder cuidar dessas crianças. Então, no dia 4 de outubro de 2018, através da Lei 13.722, é uma lei de âmbito nacional, passou então a tornar obrigado a todas as escolas ou instituições de ensino e de recreação infantil
a capacitarem os professores, cuidadores e instrutores com noções básicas de primeiros socorros, tá? E essas noções básicas, elas serem realizadas anualmente, com toda a reciclagem que for necessário. E, a partir daí, então, trazer mais segurança para os pais ou pessoas que necessitam deixar as crianças nas escolas, né? Ou em locais de recreação infantil aí. Porque a gente sabe, né, muito bem que é importante esse primeiro atendimento até a chegada de um profissional, porque o profissional ele vai vir, mas demora um pouco, né? E tendo ali na hora uma pessoa que já saiba os primeiros atendimentos, ajuda bastante, né? Então, realmente essa lei é de extrema importância. E o que você acha que impactou? Essa lei impactou no atendimento dessas escolas? A obrigatoriedade de ter o treinamento? O que você acha que impactou ter a lei agora? Perfeito, Flávia. Como nós já conversamos, infelizmente ainda o nosso país ele está muito atrasado, né, relacionado às noções básicas de primeiros socorros para leigos. Para muita gente isso ainda é um tabu, né? A gente sabe do esforço e do empenho de todas as equipes aí de atendimento pré-hospitalar hoje aqui no Brasil, para poder dar conta de todas as demandas e oferecer sempre o melhor serviço. Mas, infelizmente, né, em situações como essa, de emergência extrema, como é o engasgo, na boa maioria das vezes é praticamente impossível uma equipe conseguir chegar num local a tempo de salvar uma vítima. Então, se não tiver uma pessoa capacitada para realizar a manobra de desengasgo, na boa maioria das vezes a equipe vai chegar a tempo de detectar que essa pessoa está em uma parada cardiorrespiratória, então podendo aí levar a óbito ou até mesmo essa pessoa, criança, ficar aí com algumas sequelas por conta do tempo, né, de espera. E acredito que essa lei ela realmente trouxe muitos impactos positivos, né, e até mesmo segurança para os pais e responsáveis das crianças. Porque você como mãe e eu como pai, o que a gente realmente espera é isso. Que a gente, ao mandar os nossos filhos para a escola, que eles vão ter o mínimo de segurança para poder desempenhar suas atividades escolares. E, infelizmente, a gente sabe que incidentes acontecem, né? Sim. E o que nos traz um pouco mais de segurança através dessa lei é saber da obrigatoriedade que as escolas têm de capacitar os professores e os cuidadores de criança. E está sempre reciclando, né, Júlia? Exatamente. Porque as coisas vão mudando, né? E os procedimentos, né? As técnicas, né? Então, sempre reciclando, a gente sempre vai saber que vai ter alguém ali para ajudar, né? Exatamente, Flávio. E acredito assim que o mais importante diante disso tudo, a gente sabe que as leis estão aí realmente para serem seguidas, mas o que precisa mudar realmente é a cultura das instituições, né? Infelizmente, a gente precisou ter um evento fatal para poder pensar em uma lei, para poder conscientizar as escolas para isso, né? Então, como a gente já falou, desse atraso no nosso país para essa conscientização. Mas mesmo assim, né? Eu acho que é extremamente importante a mudança da cultura e do pensamento das escolas, porque às vezes muitos locais eles só pensam na questão financeira. Aí eu vou ter que gastar para capacitar meus professores, para os instrutores. E aí acabam não pensando nessa questão do quanto de segurança está oferecendo para o filho de alguém. Sim. Né? Então, acho que é muito importante isso. E, graças a Deus, a gente está vendo essa mudança de postura aí dos locais de ensino. E isso é muito importante, né? Porque lidar com pessoas e filhos e tudo mais, crianças, não é fácil, né? Precisa de um respeito, precisa dessa transmissão de segurança e é isso que a gente espera. Né? Que os nossos filhos, ao saírem de casa, que eles estão saindo seguros e possam retornar seguros para os nossos lares. Sim, isso mesmo. Hoje nós abordamos aqui, então, todo o engasgo, né? E como o professor Júlio bem falou, né? E demonstrou, nós temos essas diferenças, né? No atendimento, no reconhecimento e no atendimento do adulto, da criança que é um pouco mais velha, do bebê.
né? E a gente espera, né, que as pessoas que assistam isso tenham uma facilidade quando se deparar com uma situação dessa, de conseguir atender qualquer uma dessas idades, né, dessas pessoas, e que melhore isso para toda a população. Exatamente. Eu queria agradecer, Júlio, por você ter vindo, né? O Júlio é um professor muito querido, né? Um enfermeiro muito querido, e é um prazer você estar aqui com tanta experiência que você tem na área de urgência, trazer toda essa parte de orientação para as pessoas, para os pais, né? E para a comunidade. Muito obrigado, Flávia, mais uma vez pela oportunidade. Para mim, realmente é uma grande alegria, né? Primeiramente, falar de um assunto que eu gosto muito, que são os primeiros socorros, e também de poder trazer um pouquinho dessa realidade que a gente vive no dia a dia, né? De poder chamar a atenção aí da comunidade em relação à importância a isso. E a gente fica à disposição, né? Sempre que precisar, a gente fica à disposição, porque é um assunto que eu gosto muito e quero muito transmitir isso para o máximo de pessoas que eu puder. Muito obrigada, Júlio. E ficamos aqui com o programa Enfermagem e Cuidados e até o próximo.